Então vamos começar, se você tiver a Bíblia aí, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Samuel, 2 Samuel, no capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, vamos ler do 1 até o 8. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então ele disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? E aí vamos no versículo 11, que diz assim: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Então nessa passagem aqui nós vemos que, vamos pensar assim, quem não gostaria de ser restituído em tudo que perdeu? Quem não gostaria de ser tirado de um lugar de esquecimento, de ser tirado do seu sofrimento? Quem não gostaria de voltar à presença do rei? E fala aí de Lodebar. Lodebar era um lugar de esquecimento. Diz que a tradução é lugar sem pasto, onde havia escuridão e miséria. E nesse lugar vivia Mefibosete. Mefibosete era um menino que havia nascido para ser rei. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel por intermédio de Deus, por determinação de Deus. E Saul é o rei, ele era rei quando Davi venceu Golias. Então Davi ganhou a mão da filha de Saul. Então Davi, ele era genro de Saul. E quando Davi foi para o palácio, Saul começou, depois de um tempo, começou a ter ciúmes de Davi. Porque o povo começou a engrandecer a Davi, a glorificar Davi pelos feitos que estavam acontecendo. Então Saul começou a ter ciúmes dele. E começou a perseguir Davi, querendo matá-lo. Só que Davi, nesse contexto todo, ele tinha uma amizade muito forte com Jonatas, o filho de Saul. O filho de Saul. Então, e eles fizeram, nesse tempo, uma aliança. Que um cuidaria do outro. Que um cuidaria dos descendentes do outro, independente do que acontecesse. Então, isso foi só uma ilustração aí da história, para vocês entenderem quem é quem. Então, Mefibosete, que havia nascido para ser rei, que era filho de Jonatas e neto de Saul, mas ele teve uma vida tomada pela tragédia. Porque ele se tornou coxo, com o resultado de uma queda que ele teve, quando sua babá ficou sabendo da morte de Saul e de Jonatas, de todos os filhos de Saul, numa guerra contra os filisteus. Ela pegou o menino, que na época tinha 5 anos, e fugiu. E nesse momento da fuga, ela deixou essa criança cair, que era o Mefibosete. E ele quebrou as 2 pernas, ficando coxo. E ela levou o Mefibosete para Lodebar, para escondê-lo em Lodebar. E passaram-se aí 15 anos. E depois desses 15 anos que ele estava lá,
Davi, ele se lembrou de Jonatas, do seu amigo. Então ele procurou saber se ainda havia algum descendente direto de Saul, para que ele pudesse honrar a promessa, honrar a aliança que ele tinha com Jonatas. E foi aí que ele descobriu que existia Mefibosete, era o último descendente de Saul, o último descendente direto de Saul. Então ele mandou que avisasse a Mefibosete, e ele manda um mensageiro dizendo: saia de Lodebar e venha para a casa do rei. Às vezes, meus queridos, nós somos expostos a sentimentos tão profundos, a dores, a mágoas, a angústias, a medos, principalmente nessa época agora, com esse vírus. Então muitas pessoas chegam a estar em pânico com tudo isso, com medo de se contaminar, com medo de passar para as pessoas. E isso acaba, todo esse medo, todas essas angústias, todas essas dores, esse sofrimento, eles acabam tomando conta da nossa vida. Eles acabam causando feridas tão profundas, causando cicatrizes, e essas cicatrizes elas começam a fazer parte da nossa vida e chegam até ao ponto de ser praticamente incuráveis. E nós acabamos nos escondendo, nos refugiando em Lodebar. Mas para você, o que seria Lodebar? O que seria o nosso Lodebar? Lodebar é aquele mundinho que nós criamos para nos escondermos das circunstâncias adversas da vida. Onde nós ficamos ali guardando o nosso medo, guardando as nossas angústias, os nossos sofrimentos, e isso nos acostumando ali com essa autocomiseração, com essa miséria, com a mediocridade, com a inércia, com a frustração, com aquela falta de perspectiva de vida melhor. Essa é a nossa Lodebar. Mas é nessa hora, meu querido, é exatamente nessa hora que nós vemos que existe um Deus que vê tudo, que sabe de tudo e que tem conhecimento de tudo. E hoje, esse Deus, esse mesmo Deus, ele nos chama também, como Davi chamou Mefibosete, para sairmos de Lodebar e vivermos na casa do rei. Amém? Aí você vai falar assim: ah, mas como eu vou fazer para sair da minha Lodebar? Como eu faço? Que jeito eu vou sair desse meu sofrimento, dessa minha dor, desse meu mundo de angústia? Eu vou te dar alguns pontos que vai poder te ajudar a sair desse Lodebar. Primeiro, não se permita dominar pelo medo. Amados, Mefibosete, ele se apresenta a Davi como um cão morto. Olha a situação que estava a autoestima desse jovem. Ele estava tomado pelo medo. Ele estava vivendo uma coisa tão assim que ele não se apresenta apenas como um servo, nem apenas como um animal, mas como um cão morto. Era uma autoestima muito baixa. E também a surpresa daquilo que Davi queria fazer por ele. Aquela coisa que Davi, aquela graça que Davi estava dando na vida dele. Ele não estava acreditando. E muitas vezes nós sentimos medo de estar na presença de Deus, porque nós achamos que nós não merecemos. Nós estamos tomados pelo medo, pela vergonha, pela tristeza, pela dor, pelas coisas do mundo, por tudo que vai entrando na nossa vida, e nós começamos a acreditar que nada de bom poderá nos acontecer. Só que nós não podemos nos deixar dominar por esses sentimentos, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E se nós nos entregarmos a Ele, entregar todos esses medos, todos esses sentimentos ruins a Ele, se nós o aceitarmos como seu único e verdadeiro, como o nosso único e verdadeiro Salvador, se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele nos perdoará e Ele nos aceitará como seus filhos. Amém? Outro ponto, para sairmos da nossa Lodebar.
creia na bondade do rei. Amados, aqui Mefibosete mostra que ele estava com medo, mas por que ele estava com tanto medo de Davi? Porque naquela época, quando um rei ele tomava um outro reino, ele se tomava posse mediante a guerra, toda aquela guerra que ele tomava, a descendência do rei era toda eliminada, para que lá na frente nenhum descendente viesse questionar ou viesse reivindicar o trono. Então nós vemos que talvez Mefibosete ele tinha razão de sentir medo. E muitas vezes, irmãos, ele pode ter ficado ali muito tempo ali, então, com aquele medo, com aquela angústia, com aquele medo de morrer, com aquele medo de fazer alguma coisa e ser descoberto, que ele perdeu as bênçãos do rei, ele perdeu aquilo que o rei tinha para ele. E muitas vezes nós podemos estar perdendo anos preciosos das nossas vidas sem desfrutarmos da bondade do rei, da bondade de Deus, porque nós erramos tanto, nós falhamos tanto, nós pecamos tanto, nós saímos tanto da presença de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, que isso tudo é normal para nós, e Deus entende o que acontece com a gente, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós cometemos erros. E como Mefibosete, ele não acreditava que o rei pudesse ser bondoso com ele. Muitas vezes nós passamos a não acreditar, nós passamos a acreditar que não merecemos estar na presença de Deus, que não merecemos receber as bênçãos que Deus tem para nós, e que Deus ele não vai nos aceitar naquela situação que nós estamos. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meu querido. Deus, ele nos aceita exatamente como nós estamos, da maneira como você está, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, com todos os seus defeitos, ele te aceita. O que você precisa fazer é aceitar a Jesus. O que você precisa fazer é deixar que o Espírito Santo haja na sua vida. Nós precisamos crer e desfrutar da bondade de Deus, porque Ele vai nos mudar. Ele vai nos fazer diferentes a partir do momento que nós passarmos a acreditar nele, acreditar que Ele pode nos mudar. Amém? Terceiro ponto, para sairmos da nossa Lodebar, nós temos que desfrutar das riquezas do rei. Naquele momento, por amor a Jonatas, Davi, ele restitui a Mefibosete tudo o que pertencia à família dele. Todos os bens, todas as terras, ele entrega tudo a Mefibosete. E Davi também determina que a partir daquele dia, Mefibosete seria tratado como um dos filhos do rei. Olha que honra, que maravilhosa, que coisa maravilhosa na vida de Mefibosete. Que bênção que ele estava recebendo. E não era uma bênção, não era uma coisa que ele havia feito por merecer, mas era devido à fidelidade de Davi a uma promessa feita, uma aliança que ele havia feito com Jonatas, o pai de Mefibosete. E assim, meus queridos, muitas vezes nós somos abençoados não porque nós merecemos, não porque nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, não, é por causa da maravilhosa benevolência de Deus. É por causa da fidelidade de Deus. E porque existem promessas nos evangelhos que nos garantem essas bênçãos. E como Mefibosete ele foi considerado como um dos filhos do rei, com privilégios e bênçãos, nós também temos o direito a sermos chamados filhas e filhos de Deus na família de Deus. Nós temos o direito de desfrutar das riquezas que Deus tem para nós. Só que para isso existe uma condição. Você não precisa fazer grandes obras, grandes coisas. Mas nós precisamos viver uma vida digna. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus para termos direito a essas riquezas.
E quando eu estou dizendo riquezas, meus queridos, eu não estou falando de bens materiais. Deus, ele pode te abençoar com riquezas, com casa, com carro, com coisas maravilhosas. Mas essa não é a principal coisa que nós precisamos. Essa não é a riqueza que nós temos que procurar. A maior riqueza, o maior tesouro que nós temos que buscar é a promessa que Deus nos deu, que é de vida eterna, que é de estar do lado dele. Porque Jesus já pagou esse preço. Então nós temos direito a essa vida eterna. Então vamos buscar essa riqueza. Vamos buscar a riqueza que nós temos direito pelas Escrituras e por Jesus. Então fique na presença do Rei. Fique na presença de Deus, para que você possa ter direito a essa herança, ter direito a essa riqueza. Amém? O quarto ponto, para sairmos da nossa Lodebar: desfrute da intimidade do Rei. Queridos, Deus, ele nos chama de Lodebar para o seu palácio, onde por amor de seu Filho, ele nos oferece a sua mesa. E ela está lá à nossa disposição, essa mesa. E nós somos tratados como filhos. Nós já não temos mais nada a ver com Lodebar, com aquele mundinho de sofrimento, de dor, de angústias. Não. E a única coisa que nós temos que fazer é comer todo dia na presença e na mesa do Rei. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que buscar a presença do Rei. Nós temos que buscar intimidade com Deus todos os dias da nossa vida, para que nós possamos desfrutar dessa intimidade com Ele. Vamos buscar essa intimidade. Vamos permanecer na presença do Rei. Vamos nos alimentar da sua palavra. Amém? O quinto ponto, eu já estou quase terminando. Para sairmos da nossa Lodebar, você tem que arrancar Lodebar do seu coração. Você tem que arrancar todo esse sofrimento, toda essa dor. Porque muitas vezes nós somos expostos a sentimentos, a emoções, a situações que geram feridas profundas em nossa alma. E acabamos por influenciar, e essas dores acabam a influenciar nossas atitudes. De forma que isso começa a refletir nos nossos relacionamentos com outras pessoas e até mesmo a condição da nossa vida, aquilo que nós estamos passando. E nesse momento, tudo o que vivemos em Lodebar já não conta mais. Não importa mais o que aconteceu em Lodebar. Lodebar não faz mais parte da sua vida. Por amor de Jesus, que Ele morreu por nossos pecados, Deus, Ele nos chama para sairmos de Lodebar e de vivermos na presença dEle, como filhos dEle, em nome de Jesus. Entretanto, muitas vezes nós estamos na presença de Deus, nós buscamos a presença de Deus, mas às vezes nós retornamos a Lodebar. Às vezes nós voltamos àquele mundinho de sofrimento, de dor, de angústia, de desespero, e achamos que tudo está acabado de novo. Nós voltamos às velhas frustrações. E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes nós deixamos que o mundo ele entre no nosso coração, ele entre na nossa mente, aquelas coisas erradas, e nós não damos ouvidos à palavra de Deus e não agimos como teríamos que agir. É quando nós não entramos na presença de Deus em oração e nós permitimos aqueles velhos medos, aquelas velhas frustrações, aqueles desesperos, aquela falta de perspectiva. Com toda essa quarentena, nós deixamos que a depressão tome conta. Principalmente pessoas que às vezes ficam sozinhas em casa. Elas começam a entrar em depressão. Eu preciso de alguém, eu preciso de alguma coisa. Não, você precisa de Deus. Você precisa orar, você precisa se ajoelhar e pedir a Deus e buscar a presença dEle. Não volte a Lodebar. E a boa notícia que o Evangelho nos dá, que a palavra de Deus nos dá, é que Lodebar não é mais o seu lugar.
Esse sofrimento não te pertence mais. Essa angústia não te pertence mais. Esse sofrimento não te pertence mais. Você foi chamado pelo rei para comer na sua mesa. Deixe Lodebar para trás e nunca mais retorne para lá. Você precisa entender que Lodebar não faz parte mais da tua vida. Porque tudo que tinha que ser sofrido, tudo que tinha que ser pago, Jesus já pagou na cruz por nós. Jesus já passou. Todo o sofrimento que ele passou foi por mim, foi por você, foi para que nós não vivêssemos em Lodebar. Ele pagou o preço, ele sofreu em nosso lugar, para que agora tenhamos direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus, para que agora tenhamos o direito de estar na mesa do Pai, de estar na mesa de Deus e de sair de Lodebar e retornar para a mesa de Deus. Saia de Lodebar, venha para a casa do rei, esteja na presença de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você que talvez ainda não conheça esse Deus, você que talvez que queira conhecer, que queira se entregar, que queira viver na presença desse Deus. E por você também que às vezes dá aquela escorregada, né? Dá aquela caída e retorna lá para Lodebar, retorna lá para aquelas dores. Como eu disse, isso é normal. Mas vamos orar para que Deus não nos deixe voltar para Lodebar. Para que Deus não deixe que a tristeza entre, mas sim que a alegria do Senhor permaneça nas nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos que eu quero estar orando agora. Pai amado, eu peço a Ti, Senhor, que se há alguma pessoa aqui, ó Pai, que está entregando a Ti o coração dela, que está entregando a Ti, ó Pai, a vida dela, que ela quer permanecer na Tua presença, que o Senhor olhe por ela, ó Deus, que o Senhor toque esse coração, ó Pai, que o Senhor tire toda a tristeza, toda a dor, que o Senhor mostre a ela, que o Senhor dê a ela o Espírito Santo, ó Pai, para que ela seja limpa, para que ela saia realmente de Lodebar, porque ela não pertence a esse mundo, ela não pertence a Lodebar, mas ela pertence a Ti, ó Pai. Então que o Senhor atraga a sua presença, ó Deus. Eu quero que o Senhor esteja, ó Pai, com cada um, ó Pai. Com cada um que participou aqui dessa live. Com cada um, ó Pai, que talvez esteja ali com uma tristeza, com uma dor, com um sofrimento, com uma angústia. Talvez por causa de dívidas, talvez por causa da família, talvez com saudade de algum familiar que não pode estar se relacionando ou estar vendo. Como nós estamos com saudade da igreja, da presença de todo mundo, mas que o Senhor possa, ó Pai amado, estar nos guiando, que o Senhor possa, ó Deus, estar nos abençoando, estar mostrando, ó Deus, que nós precisamos estar na Tua presença, que independente de qualquer coisa, isso tudo vai passar, porque esse Lodebar não nos pertence, nós pertencemos a casa do Pai, nós pertencemos à casa de Deus, e é lá que nós vamos permanecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.